Isaías capítulo 5, versículo 20, diz-nos assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Eu repito o versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Essa palavra saltou diante dos meus olhos enquanto eu pensava a respeito de comunhão. Eu sempre fui muito fascinado por esta linguagem de relacionamento. Desde muito cedo, eu não sei se é pelo fato que em casa, nossa família sempre foi muito saudável. Nós sempre fomos muito saudáveis uns com os outros. Ainda hoje, dificilmente eu passar um dia sem conversar com meu irmão. Dificilmente eu passar uma semana sem ligar para papai, sem ligar para a mamãe. Nós éramos em 3 irmãos, nós crescemos juntos, conversando muito bem uns com os outros. Então talvez isso refletiu em mim, que quando eu ouço a palavra família, eu tenho uma ideia de um relacionamento muito saudável. E eu aprendi desde muito cedo de que nós não podemos fragmentar a vida cristã. A vida cristã é uma vida integral. Por exemplo, você não pode viver apenas alguns aspectos do fruto do Espírito. Você não pode dizer assim, sabe de uma coisa, pastor? Eu gosto da alegria. Não, o aspecto do fruto do Espírito, da alegria, isso me chama. Eu vou viver só isso. Eu só quero ser uma pessoa alegre, alegre e alegre. Mas olha, esse negócio de domínio próprio, não, esse negócio não é para mim. Eu vou viver a alegria. Não é possível. Jesus preparou uma vida cristã para nós a partir do Evangelho, que ou você vive tudo, ou você não vive nada. A palavra plenitude, a palavra absoluto são termos que definem o chamamento da nossa vida cristã. Por exemplo, o Sermão do Monte não é para nós fatiá-lo. Isso aqui eu consigo ser, esse negócio de ser manso, não, isso aqui não é comigo. Mas esse negócio de chorar, deixa comigo que eu choro mesmo. Não, a vida cristã, o Evangelho, ele é o todo. E Jesus mostra para nós o quanto que é danoso quando a gente decide viver um evangelho fragmentado. Ele vai dizer que se você deitar vinho novo em odres velho, você vai ter problema. E é isso que Jesus está querendo dizer. Você não pode viver uma vida em um aspecto apenas, e você não tratar esse outro, e você não viver esse outro. Talvez seja essa a grande problemática quando nós falamos de comunhão com Deus. Porque nós somos ligeiros em crer de que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Mas dizer de que eu preciso amar o outro nessa mesma intensidade, eu tenho um problema.
Porque, de alguma maneira, muitos de nós acreditamos que é possível eu ter uma relação vertical com o Senhor e ter uma relação doentia na minha horizontal. Ainda muita gente pensa que é possível você viver uma vida com Deus. Eu quero é Deus, o meu negócio é com Deus. E o outro? Não, o outro vamos tentar, vamos empurrar. Se não der certo, eu me distancio, eu não resolvo. Há muita gente que pensa que tem como você fatiar. Mas essa é uma mentalidade diabólica. Você precisa medir a sua temperatura para com Deus mediante como você está tratando as pessoas. Essa é uma máxima. Quando aquele jovem vai chegar para Jesus e vai dizer assim, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então vai lhe dar um mandamento, e ele vai dizer assim, quem é o meu próximo? Jesus vai dar o quê? A parábola do samaritano, dizendo, você quer viver o que eu tenho para você e a vida eterna, faça o que ele fez. E o que ele fez? Ele tratou o outro. Então, desde muito cedo, isso foi ajustado no meu coração. Quando eu percebo que eu estou arranhando em algum aspecto do meu relacionamento, eu paro tudo. E eu vou revisar o meu coração. Porque isso reflete o meu relacionamento com Deus. Então você imagina se você aplicar isso no seu relacionamento conjugal. Então você imagina que quando você aperreia a sua esposa, quando você azucrina ela, quando você faz ela passar raiva, isso é um reflexo de que você não está bem com Deus. Imagina se o tom que você usa para conversar com o seu marido, se for agressivo, se for um tom desrespeitoso, imagina se você tiver a consciência que é exatamente assim você está tratando Deus. Imagina se você entender que a maneira com que você trata a pessoa que assentou do seu lado. Pensa em uma pessoa que talvez você não conhece. Imagina que do jeito que você tratou ele no cumprimento, em que o pastor pediu cumprimento a quem está ao seu lado, pergunta o nome dele. Se você não sabe o nome, pergunte. Imagina que a intensidade que você apertou na mão, a intensidade que você sorriu, a intensidade que você abraçou, é exatamente assim que você está tratando Deus. Imagina como que nós trataríamos uns aos outros. Porque no apagar das luzes, é isso que Jesus vai dizer. No dia do juízo, ele não vai dizer assim, Aguiar, quantas vezes você foi ao culto? Embora que congregar é bíblico, Hebreus diz, não deixo de congregar. Mas essa não vai ser a pergunta. Ser membro de uma igreja é mandamento, ser batizado é um mandamento, mas naquele dia, Deus não vai perguntar para mim quanto tempo você tem de crente. Não, naquele dia o texto vai dizer, em Mateus capítulo 25, que a balança, a medida em que Jesus vai nos medir é uma só. Como você tratou as pessoas? Como você tratou aqueles que tiveram sede? Como que você tratou aqueles que tiveram fome? Como que você tratou aqueles que estiveram nus? Como que você lidou com eles, com gente? Fala para mim, porque como você tratou eles é como você estava me tratando. Chocado, porque muita gente insiste em viver uma espiritualidade extremamente vertical. E o mês de agosto, essa é a essência da igreja, mas é um fundamento chamado comunhão que você precisa lutar por ele. O fundamento da comunhão é um fundamento da sua casa, é um fundamento da sua existência que você não pode perder de vista. E quando esta semana Deus me deu uma frase, essa semana uma frase, isso não é sempre, porque geralmente frase nós construímos lendo um livro, frase às vezes a gente constrói, aprende ouvindo uma pregação, mas essa semana Deus ministrou uma frase no meu coração. E foi uma frase tão forte que eu escrevi. E quando eu escrevi, eu dizia, Deus, ok, mas onde que eu vou falar isso? Em que aspecto que eu vou aplicar isso? E Deus trouxe ao meu coração que era para esse ambiente de comunhão.
A frase que Deus ministrou no meu coração é: derrotas. Derrotas disfarçadas de vitória. Vamos dizer junto? Derrotas disfarçadas de vitória. Derrotas disfarçadas de vitória. Este é o tema dessa reflexão. E o texto que nós lemos é exatamente uma denúncia do profeta ao povo de Israel, dizendo: olha, vocês estão discernindo equivocadamente as realidades. Vocês estão chamando de mal o que é bem, e vocês estão chamando de bem o que é mal. Vocês estão chamando de escuridade o que é luz, e vocês estão chamando de luz o que é escuridade. Vocês estão chamando de doce o que é amargo, está chamando de amargo o que é doce. Vocês não estão discernindo as realidades do que são. E essa frase, derrotas disfarçadas de vitórias, salta ao meu coração nesse ambiente de comunhão. Porque existe algumas vitórias, preste atenção, existe algumas vitórias que ao serem celebradas, ele não entendeu que na verdade não é uma vitória, foi uma derrota disfarçada de vitória. Sabe por quê? Porque essa vitória, entre aspas, abortou, anulou a comunhão em que ele tinha. Então, por exemplo, salta no meu coração Lucas 15. Lucas 15, você tem um rapaz que chega para o pai e disse: pai, eu quero fazer um pedido. Eu quero que o senhor me dê a minha parte. Então, assim, há muitas maneiras de olhar esse texto. Há muitas maneiras. Há escritores que dizem que o fato de você pedir uma herança antecipada do pai não era proibido. Você poderia acordar com o pai: pai, eu preciso de um investimento, eu sei que isso acontece pós-morte, mas ainda hoje existe famílias que o pai distribui os bens quando ele ainda está vivo. E até porque que no texto o pai não reclama com o filho, o pai não questiona o filho. Então assim, mas o que eu quero que você entenda é que esse menino faz uma oração para o pai. Esse menino faz um pedido para o pai. E o pai dá. A herança é uma bênção. A herança seria uma grande vitória para a vida desse menino. Mas preste atenção, que quando ele recebe a sua herança, quando ele recebe a sua porção, ele encara tudo aquilo como sendo uma grande vitória para a sua vida. Ele olha para aquela porção que lhe pertence, para aquela quantia de dinheiro, para aquela quantia de valor e diz: agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Mas o que ele não percebeu é de que aquilo que ele estava chamando de bem, que aquilo que ele estava chamando de uma vitória, que aquilo que ele estava chamando de bom, estava lhe afastando para uma terra distante do seu pai. Então o que ele recebe do pai não é para ficar perto do pai. Ele recebeu do pai, e aquilo que ele recebeu do pai o moveu para longe da presença do pai. Você sabe que no texto o pai é o próprio Deus? E você sabe que muitos chegaram diante de Deus e pediram bênçãos. Você sabe que muitos de nós já fizemos propósitos de oração, já fizemos propósitos de campanha, pedindo algo para Deus, e Deus nos deu. E agora, de repente, aquilo que veio como uma grande vitória, de repente, está se transformando em uma derrota, porque aquilo que eu recebi não me levou para mais perto da comunhão com Deus. Aquilo que eu recebi não me tornou mais fervoroso.
Aquilo que eu recebi não me tornou mais piedoso, não me tornou mais misericordioso. Pelo contrário, me tornou um cara frio, me tornou um cara calculista, me tornou um cara, uma pessoa vazia do Espírito Santo. E ele olha para ele, e ele olha para as suas mãos e diz: nossa, como eu estou abençoado. Mas a pergunta é, depois que você recebeu tudo isso, que tipo de homem você está sendo? Você está amando mais missões? Você está falando mais do amor de Jesus? Você está mais apaixonado por Jesus? Você está mais apaixonado pela palavra? A sua vida de devoção a Deus cresceu? A sua vida de devoção a Deus melhorou? Como está tudo isso? Ora, se tudo que você recebeu não está te levando para mais perto da comunhão com Deus, você está vivendo uma derrota disfarçado de vitória. Mas você tem um episódio de Davi, segundo Samuel capítulo 10. Existe um enfrentamento, existe uma batalha entre o exército de Davi e o exército de Absalão. E naquela batalha, vocês conhecem o contexto, Absalão se rebela contra o pai, Davi foge de Jerusalém e existe um enfrentamento dos dois exércitos, Absalão e Davi. E o texto fala que naquela batalha o exército de Absalão perde. E nesta guerra, Absalão morreu. E então alguém vai levar notícia para o rei, e a linguagem que ele vai falar para o rei é de que Deus deu uma grande vitória para o rei. Mas não há vitória, porque naquela vitória o seu próprio filho havia morrido. Existem derrotas disfarçadas de vitória dentro de casa. Se você conquistou, se você conseguiu assim muitas conquistas, melhorou de vida, mas você olha para trás e você tem deixado uma família, uma comunhão familiar em crise, uma comunhão familiar falida. Se você pode ter ganhado o mundo todo, mas se a comunhão de você e a sua família está falida, está morta, está por um fio, está sangrando, não há dúvida, essa é uma derrota disfarçada de vitória. Porque quando Deus nos abençoa para que a nossa família viva o melhor. Quando Deus nos abençoa, não é só para você prosperar. Você, o seu casamento, os seus filhos, a sua relação de pai, a sua relação de marido, a sua relação de filho. Sim, a comunhão dentro de casa precisa viver um avivamento de comunhão. Ló faz uma decisão quando o seu tio chega para ele e diz: Ló, escolhe para onde você vai. E ele olha para as campinas, ele olha para Sodoma e Gomorra, que era um lugar, como diz a Bíblia, como o jardim de Deus. E ele olha para tudo aquilo e diz: o quê? Isso aqui é uma grande vitória para mim, isso aqui é uma grande vitória para a minha família. Mas não sabia que quando ele tomava aquela decisão, ele estava envolvido em uma derrota disfarçada de vitória. Isso acontece com trabalhos de homens que saem de suas casas, assumem trabalhos, e o exercício desse trabalho destruirá a sua família. Isso acontece com mulheres que assumem compromissos extralar,
E o assumir o compromisso extralar, ela está comprometendo a vitalidade do seu casamento, dos seus filhos. Não importa se os números diante de nós são números bem brilhantes. Não importa se os números aos nossos olhos sejam números assim empolgantes. Se tudo que nós estamos vivendo estiver anulando a comunhão da nossa vida com a nossa família, essa é uma derrota disfarçada de vitória. Mas você tem a vida de Jacó? Jacó é alguém que ele vai cobiçar a bênção da primogenitura. E ele vai dizer, o dia que eu tiver essa bênção, eu terei uma grande vitória. E ele consegue, ele vai enganar o seu irmão, ele vai ludibriar o seu irmão, e ele consegue essa suposta vitória, mas ele não imaginava de que essa grande vitória, na verdade, era uma derrota disfarçada, porque a sua vida virará de cabeça para baixo. Decisões que nós olhávamos diante dos nossos olhos e parecia que seria uma oportunidade tão boa. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, porém não acrescenta dores. Isso quer dizer que existem bênçãos que enriquecem, mas não são bênçãos do Senhor, são bênção humana. São bênçãos humanas. E essas bênçãos vão acrescentando dores. Sabe por quê? Porque, na verdade, são vitórias que não estão contribuindo para o avivamento da sua comunhão. No apagar das luzes, o que Deus está conversando aqui conosco é o seguinte: não celebre aquilo que não está te levando para a comunhão. Não aplaude aquilo que está te distanciando da sua comunhão com Deus. Abra os seus olhos para aquilo que está afetando a sua intimidade com o Senhor. Se é livros, se é conhecimento, se é trabalho, se é sonhos, se é desejos, se são anseios, se são planos, se são planejamentos do seu coração, preste atenção. Se isso não estiver elevando a sua comunhão com Deus, se isso não estiver elevando a sua comunhão com a sua família, se isso não estiver elevando a sua comunhão com as pessoas, pare. Reavalie. Se você vive uma vida em que você não tem tempo para gente, você não tem tempo para ouvir pessoas, você não tem tempo para servir pessoas, você não tem tempo para abençoar pessoas, pare, repense, faça um autoexame. Porque essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você se mova na vida de glória em glória para Deus, que você vive de glória em glória em favor dos seus irmãos, e que você vive de glória em glória em favor da sua casa. Nós não podemos celebrar, nós não podemos insistir em nenhum movimento que nos afasta uns dos outros. E é algo assim tão complicado, porque o senso que nós temos hoje de prosperidade, em alguns aspectos, é complicado. Uma casa próspera é uma casa que tem uma televisão em cada quarto. É uma casa que tem um banheiro para cada um. Eu tenho um amigo pastor, que foi visitar uma família que tinha um vaso sanitário para cada um. Ali era só do homem, ali era só da mulher. Então, assim, o conceito de prosperidade é que a gente viva um conforto o quê? Individual. Individual.
Enquanto, na verdade, o Evangelho não veio para nos separar. O Evangelho veio para nos aproximar. E você sabe qual é um dos mecanismos favoritos de Deus para nos aproximar uns dos outros? Necessidades. Necessidades. É nas necessidades que Deus usa para abençoar uns aos outros. Você não está passando bem. Aí você lembrou que teu irmão que ora, e quando ele ora o negócio acontece. Então você chega perto, já se aproximou, chegou perto do irmão e disse: irmão, o senhor pode orar por mim? As necessidades nos aproximam. É por isso que você, nesta igreja, você é convidado a intensificar os seus relacionamentos. Porque Deus só tem compromisso em ministrar vida e bênção na união. É por isso que você precisa entender de que este lugar é o lugar em que Deus te chamou para abençoar o máximo de gente possível. Você sabia que a gente já foi melhor? Quem viveu naquela época que era muito comum um vizinho, uma vizinha chegar lá na sua casa, bater palma e dizer: olha o que eu trouxe, trazia um bolo, trazia uma broa, trazia um biscoito. Quem já viveu isso? Gente, isso era muito comum. Era bom, não era? Ali no finzinho da tarde, meu Deus do céu, uma broa. Quem sabe o que é broa aqui? Coisa boa, não é verdade? Uma broa, eu trouxe aqui para você, não pediu nada. Meu Deus, mas como a gente comia assim, nossa, o vizinho lembrou de nós. Olha, o vizinho lembrou de nós. E a gente sentia amado, e a gente comia, e era uma festa ao redor da mesa. Você pode viver isso aqui. A Bíblia diz que a igreja crescia, perseverava na comunhão e no partir do pão. Então assim, uma coisa que nós praticamos lá em casa, e você não imagina o quanto que isso fez bem para nós. Eu entendo que o princípio da ceia não é um momento único da nossa liturgia. Eu entendo que o momento da ceia é um momento pedagógico para a vida. Então, quando você participa da ceia, você lembra que todas as vezes o nosso pastor diz assim: espere uns pelos outros. Espere uns pelos outros. Gente, o que isso quer dizer? Quando nós estamos assim, quem recebe o pão aqui, ele recebeu o primeiro. Mas tem um irmão lá na galeria, tem um irmão lá atrás que vai receber o pão daqui a alguns minutos. Mas ele não pode comer enquanto o último não receber. Porque esse é um ato que nós estamos dizendo assim: você é mais importante do que a minha necessidade. Porque ali em Corinto, eles chegavam e comiam cada um seu próprio pão. Aí Paulo disse: não, vocês estão comendo para perdição. Espere uns pelos outros. Eu peguei esse princípio e disse: nós vamos ver isso lá em casa. Então, foi muito tenso no começo. Porque eu cheguei em casa e falei assim: meu bem, Alejandro e Alessa, é o seguinte, a partir de hoje, ninguém come na frente de ninguém. Enquanto o último não tiver colocado a comida no prato, ninguém come. Você não imagina como isso foi tenso no começo. Porque às vezes eu levantava e comia, tomava o meu café, comia ali uma fruta, saía, e quando eu voltava, chegou na hora do almoço, então eu não estava com muita fome, então estava lá lendo alguma coisa, estava respondendo algum e-mail, e a comida já estava na mesa, a Eline estava ali brocada de fome, a Alessa, o Alejandro, e todo mundo gritando: papai, pelo amor de Deus, nós estamos morrendo de fome. E eu já não estava com tanta fome, mas chegava lá e dizia: gente, agora eu cheguei, então vamos comer. Hoje, nós estamos num outro estágio. Hoje, além de nós esperarmos uns pelos outros, a gente serve uns aos outros. Então, o prato do Alejandro, quem serve é a Alessa. O prato da Alessa, quem serve é o Alejandro. O meu prato, quem serve é a Eline. E o da Eline, quem serve é eu. Pensa uma mulher que come, vocês não imaginam. E aí, então, a gente serve. A mesa é um lugar para servir.
É a oportunidade que ela está dando melhor, que eu estou dando melhor. Agora, pensa aqui, que comunhão. O Alerno perguntar: Alessa, o que você quer comer? Olha, ele interessando pelo coração dela. Alejandro, o que você quer comer? Ela se importando com o gosto dele. E aqui, queridos, a comunhão vai sendo estabelecida. Porque por mais que a minha fome esteja assim demais, quando eu espero todos eles, eu estou dizendo: vocês são mais importantes do que a minha necessidade, do que a minha fome. Leva isso para a vida. Faça uma refeição. Gente, esforce para você não comer sozinho. Pastor, não tem jeito assim, eu estou sozinho, eu estou na rua. Então, pelo menos lembra de alguém, come. Fala assim: eu estou comendo, às vezes eu estou fora de casa. E eu viajei esses dias para fora, e era um lugar que tinha pamonha, né? E a minha esposa ama muito a pamonha. E aquele dia, quando comi, estava sozinho, né? Aí eu mandei uma foto, né? Tirei a foto da pamonha, dizer: meu bem, estou comendo, lembrando de você. Ela disse: mas você não matou minha fome, tinha que ter trazido uma. Mas esforce para você não fazer nada sozinho. Você vai comprar uma coisa, lembre de alguém. Nem que seja uma bala, nem que seja um pirulito. Mas aborta esse comportamento de viver a vida sozinho, solitário. Isso drena a sua vitalidade. Isso vai drenando, isso vai escoando a qualidade da vida. Porque tudo que acontece à minha volta, gente, se isso não está me movendo para eu amar mais gente, se isso não está movendo para eu ter mais misericórdia com as pessoas, gente, eu fico assim, chocado com pessoas que têm facilidade de falar mal do outro. Gente, eu acho assim, eu fico chocado com pessoas que qualquer coisa ele caracteriza, ele joga, ele lança predicados terríveis nos outros. Não, queridos, não. Seja alguém misericordioso, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Inculca na sua mente de que nada na vida cristã é para você. Deixa eu te falar uma afirmação que vai parecer uma heresia, mas eu vou consertar no final. Jesus não veio salvar você. Jesus não veio salvar eu. Jesus veio salvar nós. Porque nada na vida cristã é para você. Nada na vida cristã é para o meu eu. Tudo que Deus opera é para o nosso nós. O fruto do Espírito, meu Deus, quantas vezes eu orei, dizendo: Deus, eu quero o fruto do Espírito para mim, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso do fruto do Espírito, até que Deus gritou no meu coração, dizendo: não, meu filho, o fruto do Espírito você não busca para você. O fruto do Espírito você busca é para o outro, porque nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto. A árvore dá fruto é para o outro. Aí eu entendi que quando eu busco o fruto do Espírito, eu não estou buscando o fruto do Espírito para mim. Eu estou buscando o fruto do Espírito mais ou menos assim: Deus, eu quero que o aspecto da alegria do fruto do Espírito flua na minha vida hoje. Porque quando eu ir para a vida, é possível que eu encontre alguém, como hoje à tarde. Eu e o pastor Leidiel fomos fazer uma visita a uma senhora. E quando nós chegamos na casa daquela senhora, ela nos recebeu com muitas lágrimas. Só de nós chegarmos, uma mulher triste, uma mulher angustiada.
E quando nós chegamos, pastor Lediel liberou uma palavra de Deus para aquela mulher, oramos por ela, e quando nós estamos despedindo, aquela mulher disse: pastor, o que é que vocês fizeram comigo? Porque a dor que eu estava sentindo, eu não estou sentindo mais. O que é que vocês fizeram comigo? Que aquele peso que estava aqui não está mais. Então eu busco alegria, porque eu falo: Deus, quando eu encontrar alguém triste, ele vai se alimentar do fruto da alegria que há em mim. Eu busco o fruto do domínio próprio, porque quando eu ir para a vida, aquele homem que te fechou no trânsito, não tem aquele camarada que estava todo arrogante no trânsito, todo precipitado, ele vai colher o fruto do domínio próprio que você estará liberando para ele. É aquela pessoa precipitada, mas ela vai se alimentar do fruto da paciência que está em você. Percebe que o fruto do Espírito não é para mim, é para que aqueles que estejam à minha volta se alimente de vida, se alimenta daquilo que é sublime, se alimenta daquilo que é nobre. É por isso que Jesus condena aquela figueira sem fruto, porque o primeiro Adão procurou folhas, o último Adão, ele procura frutos, para que ninguém ao seu lado passe fome de virtudes, para que ninguém perto de você passe fome das qualidades de Deus. Então, em nome de Jesus, venha para este lugar tomado, inflamado, dizendo: Deus, me use para abençoar o máximo de pessoas possíveis. Me ajuda a tocar nas pessoas e sair virtude de mim. Em contrapartida, eu preciso dizer que, muito embora às vezes nós vivemos algumas derrotas disfarçadas de vitórias, existem algumas vitórias disfarçadas de derrota. Existem algumas coisas na nossa vida que parece que você está perdendo, mas você não imagina. É ali que você está vencendo. Jesus estava na cruz, todo mundo olhando para ele e dizia: está derrotado. Mas não sabiam eles de que ali na cruz ele estava vivendo a melhor vitória, porque ali ele estava estabelecendo a comunhão de Deus para com o homem. Aquele sangue seria instrumento para nos colocar novamente em comunhão com Deus. Então não tem aqueles momentos em que você foi chamado para revidar com as pessoas. Eu não levo desaforo para casa. Alguém já ouviu isso ou não? Pois bem. E por que eu não levo? Não, porque eu não levo, porque perguntou, levou. Comigo assim, o meu pavio é curto. E tem gente que bate no peito com isso, na verdade. Mas você sabia que o evangelho às vezes é assim? Às vezes vão esbofetear, vão cuspir em palavras, em tratamento. E você não vai revidar. Você não vai revidar porque você aprendeu a perdoar aqueles que te perseguem. E para manter a comunhão com Deus, você não vai abolir. Você não vai desprezar as pessoas, você não vai maltratar as pessoas. Porque você entendeu de que tudo na vida cristã é uns com os outros. Eu termino esse momento vos contando a ilustração de dois viajantes. Dois viajantes que estavam atravessando um deserto.
E era muito frio. Era muito frio. De repente, eles encontraram um homem meio morto. E um deles diz assim: vamos levá-lo. E ele disse: não. Se nós pararmos para levar esse homem, nós 3 vamos morrer. Olha a temperatura. Nós não estamos aguentando nem levar gente, quanto mais ele. Eu vou embora. E o cara seguiu. O outro disse: não, a gente precisa ajudar. E ele fica e pega aquele homem com muita dificuldade e coloca nos seus ombros. E segue a viagem com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Segue a viagem. Ele passa pelo caminho. O seu amigo havia morrido de frio. E teve um momento em que ele caiu, exausto. Ele caiu. E quando ele pensou assim: eu vou morrer aqui, o amigo que ele havia carregado já havia recuperado as forças. E disse: não, agora é a hora de eu te carregar. E pegou ele e colocou nos ombros e seguiu. Quando ele ficou exausto e caiu, o outro disse: agora chegou a minha vez de te carregar. E assim eles avançaram, prevaleceram sobre o deserto. Na vida cristã, nós só vamos vencer se nós carregarmos uns aos outros. E tudo aquilo que nos afasta uns dos outros e de Deus são derrotas disfarçado de vitória. Tudo aquilo que nos aproxima uns dos outros, tudo aquilo que deixa o nosso coração vibrante uns com os outros, por mais que aparenta ser derrota, não tenha dúvida, você estará vivendo o coração de Deus, porque foi tudo que Jesus fez, foi tudo que Jesus realizou. Amém? Estejamos em pé e eu quero que você faça um ciclo de oração. Circule com alguém. Eu quero que os obreiros, durante esse momento, desçam e ora pela igreja. Eu quero que você faça um círculo com alguém, 2, 3 ou 4 pessoas. Eu quero que você ore uns pelos outros, para que nada venha abortar a tua comunhão com Deus. Encare aquilo que está sugando a vitalidade da tua comunhão com esta igreja. Enfrente tudo aquilo que está comprometendo a sua comunhão com a sua família. Enfrente isso, resiste isso, expulsa isso da sua vida, trate isso. Mas não aceite que a tua comunhão com esta igreja, que a tua comunhão com Deus venha enfraquecer, porque senão será apenas derrotas disfarçadas de vitória. Os nossos obreiros estarão orando. Ministra em nome de Jesus vitória nos relacionamentos. Ministra em nome de Jesus comunhão saudável. Em nome de Jesus, ministra em nome de Jesus, ministra em nome de Jesus. Clame, clame, clame. Senhor Jesus, Aquilo que está impedindo o fluir da sua comunhão. não quero ser Clame. Aquilo que está obstruindo a sua comunhão com Deus, clame. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe em mim teu coração. Em nome de Jesus. Porque tudo que há Em nome de Jesus. dentro de mim Em nome de Jesus. necessita ser mudado, Senhor.
Receba vitória na sua comunhão em nome de Jesus. Já não quero ser igual. Vai tocando, Jesus. Vai tocando na comunhão desta família. Vai tocando na comunhão deste casamento. Vai tocando na comunhão, Deus, dessa espiritualidade contigo. Em nome de Jesus, Deus. Que nada venha asfixiar a nossa comunhão contigo, com esta igreja. Em nome de Jesus, que ele venha entender que a tua bênção sobre ele é para que ele esteja mais perto de gente, que ele esteja mais perto para abençoar pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a excluir toda e qualquer individualidade do nosso coração. Deus, planta em nós essa mentalidade do cuidar uns dos outros, de abençoar uns aos outros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.